Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Henrique Moreira e nesse vídeo a gente vai fazer uma revisão sobre lançamentos. Vamos começar com o lançamento horizontal. Então imagine a seguinte situação, tem aqui um objeto e ele vai ser lançado horizontalmente a uma certa velocidade, né? Por exemplo, 50 metros por segundo. Esse objeto foi lançado a uma certa velocidade, depois de um certo tempo ele vai cair ao chão. Então tem uma certa altura aqui também, né? No lançamento horizontal, a velocidade é somente na horizontal, então não tem uma componente da velocidade na vertical. Apesar de que, estou falando da velocidade inicial, tá? Apesar de que no lançamento horizontal vai haver a influência da gravidade, né? Porque a gravidade vai puxar esse objeto para baixo, né? E algo importante aqui para a gente lembrar no lançamento horizontal é o seguinte, é que se eu soltasse esse objeto aqui, vamos chamar ele de A. Se eu soltasse esse objeto A aqui dessa certa altura, esse objeto ele cairia depois de um certo tempo, né? E como eu vou lançar ele horizontalmente, esse objeto vai cair nesse sentido, e o tempo que ele vai demorar para percorrer esse espaço aqui na vertical é o mesmo tempo que ele demoraria se eu simplesmente soltasse ele daqui, né? Então, se eu tenho aqui dois objetos, o objeto A e o objeto B. O objeto A, eu vou aplicar uma força nele de modo que ele vai ter uma velocidade inicial de 50 metros por segundo, ele vai vir nesse sentido. E o objeto B, eu só vou soltar ele. Bom, os dois objetos vão cair no chão no mesmo tempo, tá? Bem, as fórmulas que a gente vai usar para o lançamento horizontal, eu vou colocar aqui as fórmulas. As fórmulas que nós vamos usar aqui, então, são as fórmulas que a gente já aprendeu em cinemática, né? Essas fórmulas aqui. Observando que nesta fórmula, nesta e nesta, nós temos aceleração. Então, essas fórmulas vão ser usadas sempre no componente na vertical, visto que vai ter gravidade e gravidade vai ser a nossa aceleração. No caso, aqui tem a gravidade, aqui seria a gravidade, aqui também a gravidade, aqui também. A única fórmula, então, que a gente vai usar para o componente na horizontal vai ser a fórmula do sorvete, certo? Então, vamos resolver um exemplo de lançamento horizontal. Olha só o que diz a questão aqui. Do alto de uma ponte de 45 metros de altura, então temos uma ponte, é arremessado um objeto horizontalmente. Então temos uma certa altura, 45 metros. Tem um objeto aqui e ele é lançado horizontalmente, então somente na horizontal, com velocidade de 20 metros por segundo. Calcule o alcance horizontal desse objeto. Bem, esse objeto ele vai fazer um certo percurso aqui no seguinte sentido. Ele vai ser lançado para cá e depois de um certo tempo ele vai cair no chão. A primeira coisa que nós precisamos descobrir é em quanto tempo total ele vai ficar no ar, né? Ora, o tempo total que ele vai ficar no ar é o mesmo tempo que se eu soltasse ele aqui do mesmo lugar que ele está, né? Nas fórmulas que nós temos aqui, essas fórmulas que nós temos aqui, tem uma dessas fórmulas que eu falei para vocês usarem sempre que nós formos falar de queda livre, né? Então, toda vez que a gente for falar de queda livre, a gente pode usar esta formulazinha aqui de baixo, né? Δs igual a gt ao quadrado sobre 2. Com essa fórmula, a gente vai calcular, nesse caso, o tempo para esse objeto cair, certo? Se for queda livre ou em início de questão envolvendo lançamento horizontal, geralmente a gente vai usar esta fórmula aqui. Aplicando ela, vai ficar o seguinte: ΔS igual a gt ao quadrado sobre 2. ΔS, então, é 45 metros. A gravidade é 10. O tempo, nós vamos descobrir sobre 2. Bem, esse 2 passa para o outro lado multiplicando, vai ficar 90 igual a 10t ao quadrado. Então, o t ao quadrado vai ser o 90 dividido por 10. T ao quadrado vai ser 9.
tempo vai ser raiz quadrada de 9, ou seja, o tempo é 3. 3 segundos. Então já sabemos por quanto tempo esse objeto vai ficar no ar. Por 3 segundos. A componente na horizontal é 20 metros por segundo. E essa componente vai permanecer, porque não vai ter nenhuma influência nessa velocidade aqui. Ó. Que a gente está desconsiderando, tá, a resistência do ar. Então aqui, como esse objeto vai ser lançado 20 metros por segundo para a direita, ele vai continuar 20 metros por segundo para a direita até cair no chão. Só que por quanto tempo ele vai ficar no ar? Por 3 segundos. Então, qual fórmula agora a gente vai usar para calcular o alcance horizontal? Bem, falando em horizontal, nós vamos usar apenas esta fórmula aqui, já que essas de baixo, todas elas é sempre no sentido vertical, porque envolve gravidade. Esta é a única fórmula que não envolve gravidade. Então é a única fórmula que a gente vai usar quando nós estivermos falando do componente horizontal. Bem, vamos lá. S é igual a sorvete. Posição final vai ser a posição inicial, vamos considerar como sendo zero, mais a velocidade inicial, 20, vezes o tempo. Por quanto tempo? Por 3. Faz sentido, né? Se esse objeto foi lançado a 20 metros por segundo para a direita e ele vai ficar no ar por 3 segundos, qual que vai ser o alcance dele? Ué, 20 vezes 3, né? Ou seja, 60 metros. Falando agora sobre lançamento vertical. No lançamento vertical, nós podemos lançar um objeto para cima ou lançá-lo para baixo. Mas o mais comum é sempre lançá-lo para cima. Questões de lançamento vertical para baixo é muito difícil aparecer. Tá? As fórmulas que nós vamos usar, então, neste caso, serão as mesmas, porém nós não usaremos esta, já que não haverá componente na horizontal. Né? E precisamos sempre lembrar que se eu lancei o objeto para cima numa velocidade inicial positiva, então eu estou considerando este sentido como positivo. E como a gravidade vai ser algo que vai puxar para baixo, então nós vamos ter sinais negativos, sinais contrários. Tá? Vamos resolver uma questão? Olha só essa questão. Diz assim: um objeto é lançado verticalmente para cima com velocidade inicial de 60 metros por segundo. Determine a altura máxima que poderá ser obtida. Bem, vamos colocar aqui as fórmulas. O nosso objeto foi lançado para cima, velocidade inicial de 60 metros por segundo. Precisamos então obter a altura máxima. Bem, se a gente olhar para esta fórmula, é horizontal, componente na horizontal, não vamos usá-la. Se nós olharmos para esta fórmula, nem tem espaço, tem velocidade inicial, final, aceleração e tempo. Também não vamos usar. Essa fórmula aqui tem espaço final. Poderíamos pensar em usá-la, tá? Poderíamos pensar em usá-la. Só que para eu usar essa fórmula, eu quero descobrir a posição final, eu vou precisar da posição inicial, que vai ser zero, velocidade inicial eu tenho, tempo nós não temos, gravidade temos. Então aqui faltaria uma informação. Bem, esta fórmula aqui é uma fórmula que não envolve tempo, ok? A equação de Torricelli não envolve tempo. Esta fórmula é a única que não envolve tempo. Então nós podemos sempre recorrê-la para questões que envolvem velocidades iniciais, finais, variação de espaço, aceleração, mas que não envolva tempo, cálculo de tempo. Eu posso fazer assim, descobrir qual vai ser o tempo para ela subir e depois então calcular a posição? Até dá, mas seria muito trabalhoso fazer isso. Então vamos usar direto a equação de Torricelli. Ficaria da seguinte maneira: v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado
mais 2A ΔS, certo? Bem, qual vai ser a velocidade final? Zero. Por que zero? Porque esse objeto ele vai ser lançado a 60 metros por segundo para cima. Ele vai subindo e vai começar a diminuir essa velocidade até que a velocidade fique zero e ele comece a cair, né? Então a velocidade final vai ser zero. A inicial é 60 ao quadrado menos 2 vezes a aceleração, que vamos considerar 10 metros por segundo ao quadrado, porque é a nossa gravidade, vezes o espaço. Então aqui vai ficar zero, é igual a 3.600 menos 20 ΔS. 20 ΔS é igual a 3.600. Cancelando zero com zero, ΔS vai ser 360 dividido por 2, 180 metros. Nós poderíamos ter feito essa questão pegando esta fórmula. Velocidade final é zero, velocidade inicial é 60, a gravidade vai ser menos 10, e eu vou conseguir calcular o tempo para ele chegar na altura máxima. Poderíamos usar essa fórmula, se eu quisesse saber o tempo para chegar na altura máxima. Aí então eu posso usar esta fórmula. Posição inicial é zero, velocidade inicial é 60, o tempo agora eu calculei, a gravidade eu tenho. Aí eu poderia descobrir o espaço final, altura máxima, né? Então, caso a questão pedisse o tempo para chegar na altura máxima, podemos usar esta fórmula. Caso pedisse o que pediu, altura máxima, eu posso calcular o tempo por essa fórmula e depois usar esta fórmula para calcular a altura máxima. Ou como nós fizemos direto usando a equação de Torricelli, porque não envolve tempo, certo? Assim a gente ganha um passo. Continuando então para lançamento oblíquo. Nesse caso, nós vamos ter um objeto e ele vai ser lançado de forma a fazer um certo ângulo aqui, certo? Bem, a primeira coisa que a gente tem que fazer sempre que envolver lançamento oblíquo é fazer a decomposição vetorial. A gente precisa obter a velocidade no eixo x e obter a velocidade no eixo y. Lembrando que a velocidade no eixo x é no horizontal, sentido horizontal. E a velocidade no eixo y é no sentido vertical. Esse sentido vai envolver gravidade. Nesse sentido, não vai envolver gravidade, né? Aí aqui a gente vai separar isso aqui em dois tipos de problemas, né? Um lançamento horizontal e um lançamento vertical. Bem, vamos resolver um exemplo? Olha só esse exemplo aqui. Um corpo é lançado conforme desenho abaixo. Então tem um objeto, foi lançado a 50 metros por segundo, formando um certo ângulo, tá? É dado na questão que seno de 37 é igual a 0,6 e cosseno de 37 é igual a 0,8. Se esse ângulo aqui fosse algum dos ângulos notáveis, 30, 45 e 60, provavelmente a questão não vai te dar esses valores e você tem que lembrar da tabela trigonométrica do seno e cosseno desses valores. Bem, nesse caso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a decomposição vetorial. Aí a gente precisa lembrar que a velocidade no é igual à velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. E a velocidade no eixo y é a velocidade inicial vezes o seno do ângulo. Se você não lembrar dessas fórmulas, você pode deduzi-las, né? Então aqui é 50 metros por segundo. Nós precisamos dessa componente e dessa componente. Bem, aqui é 37 graus. Vamos supor que eu queira descobrir essa componente que é a velocidade no eixo y. Bem, a gente sabe que cateto oposto, que nesse caso o VY é cateto oposto 37, e o 50 é a hipotenusa, então nós podemos usar a relação do seno. Seno de 37 é igual a velocidade no eixo y
cateto oposto dividido pela hipotenusa, 50. Ou seja, o VY vai ser seno de 37 vezes os 50. Esse 50 está dividindo, passo para lá, multiplicando, e a gente cai exatamente aqui. E o mesmo vale para deduzir esta fórmula. Se aqui é 50 metros por segundo, eu quero deduzir a velocidade no eixo x, que vai ser o Vx. Aqui é 37, nós temos cateto adjacente e hipotenusa. Então, cosseno de 37 é igual a cateto adjacente, que é o Vx, sobre a hipotenusa, que é o 50. Esse 50 está dividindo, passa para o outro lado multiplicando, nós vamos ter que Vx vai ser 50 vezes cosseno de alfa, do ângulo, né? Bem, ou você pode lembrar dessas duas formulazinhas aqui, que é de decomposição vetorial. Vai ficar então escrito da seguinte maneira: Vx vai ser velocidade inicial 50 vezes o cosseno do ângulo, que é 37 graus. Só que a gente sabe qual que é o cosseno de 37, porque está dando na questão. Então vai ficar 50 vezes 0,8. Ou seja, o Vx vai ser 5 vezes 8 dá 40. Como temos os 50 e temos uma vírgula, vai ficar exatamente 40 metros por segundo. Já temos a velocidade no eixo horizontal. Agora, fazendo para o eixo na vertical. A velocidade inicial é 50 vezes seno agora do ângulo. Seno de 37 graus. 50 vezes o 0,6 que nos foi dado aqui. Velocidade na vertical vai ser 30 metros por segundo. Temos agora as nossas velocidades no eixo x e no eixo y. Como queremos agora encontrar o tempo para a altura máxima, vamos recorrer aqui às nossas fórmulas. Bem, como é tempo para a altura máxima, nós vamos usar o componente na vertical. Altura máxima, componente na vertical. Esse objeto foi lançado para cima, olha, esse objeto foi lançado para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. É como se fosse um lançamento vertical para cima. E a gente quer descobrir o tempo para chegar à altura máxima. Certo? Então, o objeto foi lançado para cima, velocidade inicial 30 metros por segundo. Queremos saber o tempo para a altura máxima. Não vamos usar essa fórmula porque não tem nem aceleração da gravidade. Essa fórmula nós podemos usá-la, porque a velocidade final vai ser zero, a inicial nós temos, gravidade nós temos e o tempo vamos descobrir. Então a velocidade final vai ser zero, a velocidade inicial é 30, menos a aceleração da gravidade, vamos considerar 10, vezes o tempo. Vai ficar 10t é igual a 30, t é igual a 3. 3 segundos para chegar até a altura máxima. No item B, pede o tempo total. O tempo total vai ser sempre o dobro da altura. Desculpa, o dobro do tempo para chegar até a altura máxima. Porque o objeto ele vai subir, então vai demorar 3 segundos, e depois que ele subiu, ele vai descer, também vai demorar 3 segundos. Item C. Agora ele pede a altura máxima. Bom, nós podemos resolver a altura máxima por dois caminhos, né? Eu posso usar agora esta fórmula, já que eu tenho tempo. O espaço inicial é zero, velocidade inicial para cima a gente tem, tempo a gente acabou de calcular, gravidade temos. Ou se eu quiser usar direto esta fórmula, que daí não vai envolver tempo, eu posso. Velocidade final vai ser zero, velocidade inicial nós temos para cima, gravidade temos, e o espaço percorrido a gente vai ter, então, isso aí. Que é exatamente o que a gente quer calcular. Tanto faz. Tá? Eu vou usar, desta vez, esta fórmula aqui. Então vai ficar assim. A posição final vai ser a posição inicial, vamos supor, esse objeto foi lançado do Sol, mais a velocidade inicial
velocidade inicial, V0, que a gente já tem, 30 metros por segundo, vezes o tempo. Quanto tempo? 3 segundos. Menos a aceleração da gravidade, vezes o tempo, 3 segundos, ao quadrado, tudo isso dividido por 2. O espaço vai ser 90 menos. Aqui dá 5 vezes o 9. Ou seja, o espaço vai ser 90 menos 45. 45 metros. Observe que se nós tivéssemos resolvido usando a equação de Torricelli que não usa tempo, ficaria que 0 ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado menos 2 vezes o 10, que vai dar 20, ΔS. Então, 20 ΔS vai ser igual a 900. ΔS vai ser 900 dividido por 20, corta esse zero com esse, 90 dividido por 2, 45. Então, tanto faz qual caminho você seguirá, né? Bem, agora que a gente tem a altura máxima, vamos calcular o alcance. Reparem que o alcance é isso aqui, né? O objeto foi lançado, ele vai ir até chegar a uma altura máxima, depois ele vai cair. O alcance é essa distância aqui. Reparem que então o alcance é um componente na horizontal. Ou seja, a fórmula que a gente vai usar para componente na horizontal é essa, que não tem gravidade envolvida, não tem aceleração envolvida. A única fórmula que não tem aceleração é esta, né? Então é essa que nós vamos usar. Vamos lá. Alcance. Bem, o objeto vai ser lançado horizontalmente a 40 metros por segundo. Essa é a velocidade no componente na horizontal. Vai ficar assim, então. Entender. Pegando a fórmula do sorvete. Posição final, não sabemos. Posição inicial, vamos considerar zero. Mas a velocidade, qual a velocidade na horizontal? 40 metros por segundo. Vezes o tempo. Por quanto tempo esse objeto vai ficar indo para a direita? O tempo total, né? O tempo para subir e depois o tempo para descer. Então vai ser por 6 segundos, que a gente já fez isso aqui no item B, né? Então o alcance vai ser 4 vezes 6, 24 mais o zero, 240 metros. Bem, faltou a gente comentar sobre queda livre, mas no queda livre, basicamente a gente usa essa fórmula aqui, né? Se bem que podemos usar quaisquer outras aqui que envolvam a aceleração, certo?